Olha o naipe, o nível da situação fiscal do governo Lula. Dá uma olhada a que nível a coisa chegou. O senhor Rogério Ceron, que é secretário do Tesouro Nacional, ou seja, é um cara do governo, está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Fazenda, ele não aguentou o nível de gastança do governo Lula. Sim, ele pediu mais controle ao governo em matéria de gastos públicos. Nem o governo Lula aguenta a gastança do governo Lula. É impressionante. Isso aqui num dia, né? Uma declaração feita no dia em que o Lula fala que não vai comprar um avião, né? Vai comprar alguns aviões. Por quê? Tá sobrando dinheiro, o dinheiro não é dele mesmo, não vai sair do bolso dele, né? Pois é, mas tá aí um fato. O secretário do Tesouro Nacional arregou, não aguentou e praticamente disse: ou a gente para de gastar dinheiro ou realmente a coisa não vai chegar muito longe. Vamos conversar aqui sobre as declarações dadas pelo senhor Rogério Ceron a respeito de uma realidade que é mais do que gritante. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, o que ele falou basicamente? Em primeiro lugar, foi uma entrevista que ele deu ontem, quinta-feira, dia 10 de outubro, ao site Poder 360, mas ele não falou assim diretamente que o Lula gasta muito, que o Lula é um perdulário. Claro que ele não iria falar nesses termos, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Por onde que ele começou aqui nessa história? Primeiro, né, é claro, ele lançou luz sobre os gastos obrigatórios ou as despesas obrigatórias. E sim, isso aqui representa a maior parte da fatia do orçamento, a maior fatia do orçamento e assim, de longe, uns 90% do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, ou seja, o governo em si não pode optar por gastar esse dinheiro ou não. Tudo bem que isso é elaborado no orçamento, no projeto ali e tudo mais, só que uma vez estabelecido, isso não pode ser revisto. E tem vários dispositivos legais e até constitucionais que determinam partes, pelo menos, dessas despesas aí, ou seja, é um negócio um pouco difícil de mexer, mas tem coisa ali sim que dá para ser alterada, dá para ser reduzida. E aí ele começa, portanto, tratando desses temas das despesas obrigatórias. Então, ele falou aqui o seguinte, né? Primeiro de tudo, ele disse que o governo tem feito medidas na parte das despesas, ou seja, tentando buscar o equilíbrio. Eu tenho minhas dúvidas, mas tentando buscar o equilíbrio fiscal pelo lado das despesas, também não só pelas receitas. E ele falou que isso aí, essas medidas tomadas pelo governo não são tímidas. É claro que são paliativas, são de curto prazo e são insuficientes. Os números do resultado econômico mostram isso de forma clara. O resultado deste ano, que já está decepcionando, o resultado do ano passado nem preciso dizer, e o resultado projetado para 2025, que já é um grande desastre, por sinal. Então, ele começou aqui a falar, no primeiro momento, sobre a questão dos benefícios que passaram por aquele pente fino que o governo Lula alardeou aí. E volto a dizer, isso aqui é algo de curto prazo e não é tão efetivo assim. A gente nem sabe, na verdade, o quanto que esse tal pente fino vai resultar no final das contas. Tem a ideia, tem a previsão, mas esse governo é mestre em errar previsões orçamentárias, previsões fiscais. A própria questão do voto de qualidade do CARF, o governo projetou 55 bilhões de reais de arrecadação para este ano de 2024, reduziu isso para 30 e poucos bilhões, depois o que é um absurdo completo, e não deve chegar nem a 1 bilhão de realização desse valor, o que é um completo absurdo. Para mim, um governo que bota no orçamento do governo, o uso do dinheiro do pagador de impostos, uma coisa importante supostamente, né? Bota no papel que vai arrecadar 55 bilhões de reais com o negócio que ele fez o diabo para conseguir aprovar
e arrecada menos de 1 bilhão, isso para mim, na minha opinião, é crime de responsabilidade, deveria ser tratado assim porque é inaceitável. Não é margem de erro, nada disso. É realmente incompetência do governo ou má fé. Em ambos os casos, isso aí é um governo que merece todo o descrédito, inclusive do Congresso Nacional. Mas então, ele falou aqui, o Rogério Seron. Rogério Seron é um funcionário de carreira da Receita Federal, auditor fiscal, é economista também. Então ele não é exatamente um político, aquele mané que não sabe nada e foi colocado ali por interesse político. O caso do Fernando Haddad certamente se encaixa melhor nessa categoria. Rogério Seron é um cara que está na área fiscal há algum tempo, já deve ter trabalhado em algumas gestões de orçamento, num nível menor também, porque o cara hoje é secretário do Tesouro, que é uma coisa razoavelmente importante, né? Então, além disso que ele falou dos benefícios, ele falou que agora é preciso ter um olhar mais consistente, e ele fala que isso está sendo feito, não sei, né? Se é necessário mais medidas mais robustas para garantir essa dinâmica do corte de gastos aí, né? Embora ele diga que não, isso aqui não é corte de gastos, não, né? Isso aqui é manter a dinâmica sustentável dessas despesas aí, porque não pode acabar com essas políticas públicas, são muito importantes, etc. Bem, estão encolhendo os programas, essa é a verdade, isso é um fato inegável. E aí, ele fala aqui a respeito do arcabouço fiscal, diz que não, o arcabouço está funcionando muito bem, obrigado, está cumprindo aqui o seu papel, né? Está melhorando o resultado fiscal, o que obviamente não procede. O resultado fiscal desse ano é ruim. O próprio Tesouro Nacional projeta isso, que o governo não vai conseguir atingir a meta que o próprio governo estabeleceu. A meta original do arcabouço fiscal foi revista, ela foi reduzida, piorada, né? Claro, o governo Lula vai melhorar alguma coisa, foi piorada. E a verdade é a seguinte, melhorar o resultado fiscal, vamos partir dessa ideia que o senhor Rogério Seron afirmou aqui, melhorar o resultado fiscal. Antes nós tínhamos o teto de gastos e durante a vigência dele, salvo engano, só 2022 que teve superávit primário. E nem foi tão grande assim, né? Com um superávit de uns 50 bilhões de reais mais ou menos, mas teve. Ou seja, o teto de gastos, que era uma norma fiscal muito mais restritiva, ele próprio não estava dando conta de entregar um superávit, um resultado primário, estava caminhando para isso, mas não era suficiente. Agora, o arcabouço fiscal que veio em substituição ao teto de gastos, que é piorado, que é muito mais permissível, esse arcabouço fiscal vai atingir o seu objetivo? Obviamente não, seu alegado objetivo, né? O objetivo real dele, prático, é permitir ao governo Lula gastar mais dinheiro, coisa que o teto de gastos não deixaria. Agora, realmente, a questão, né, o ponto principal é realmente de mudar as despesas que são obrigatórias. Esse é o grande desafio, a grande armadilha fiscal do Brasil no longo prazo. Todo mundo sabe disso e é algo evidente, porque você tem uma série de gastos e são substancialmente altos, saúde, educação, ligados diretamente com o resultado líquido. E olha o tanto que o resultado do governo, a arrecadação, aumentou neste ano de 2024, muito acima da inflação. Então essas despesas também sobem acima da inflação. O arcabouço fiscal tem um limite de crescimento de gastos e isso acaba pressionando o orçamento como um todo, na medida em que as despesas obrigatórias vão crescendo acima da inflação, crescendo num ritmo muito acelerado, elas vão consumindo todo o limite permitido de crescimento de despesas pelo próprio arcabouço fiscal, de forma que o pessoal projeta que talvez até o final desta década o orçamento inteiro seja composto apenas de despesas obrigatórias. Agora, é claro que o governo Lula é culpado por isso. Primeiro, salário mínimo, política de valorização do salário mínimo. Isso impacta nas contas públicas de várias formas, as aposentadorias, as pensões, os auxílios doença, salário maternidade, coisas do tipo, seguro-defeso, seguro-desemprego, PIS, tudo isso é impactado pelo salário mínimo. E essa história besta do Lula de dar um ganho real, um aumento real para o salário mínimo,
por politicagem, é claro, eu já falei aqui no canal várias vezes dos problemas que o salário mínimo representa, essa história está pressionando as contas públicas, piorando-as de forma considerável. E aí você tem também, isso aí foi culpa do Lula, portanto, a questão da saúde e educação, havia essa restrição lá atrás no teto de gastos, porque era uma lei acima dessa que determina a vinculação dos gastos com saúde e educação ao resultado líquido, o crescimento do resultado da arrecadação líquida. Então o teto de gastos segurou isso e não tinha choro nem vela. Os investimentos, entre aspas, os gastos, né, dinheiro jogado no ralo com saúde e educação públicas, não estavam crescendo, esses valores não estavam aumentando durante a vigência do teto de gastos. Entrou o arcabouço fiscal, acabou, a coisa desandou de uma forma completa, e aí, novamente, culpa do senhor Fernando Haddad e do governo Lula, que agora tem esse abacaxi para descascar. É claro que o senhor Rogério Ceron sabe que os problemas são muito maiores, são muito mais graves, e o que o governo está fazendo está longe de ser suficiente muito. Pelo contrário, nem belisca a necessidade real de corte de gastos para equilibrar o orçamento brasileiro, equilibrar a questão fiscal e impedir que a dívida pública se torne uma verdadeira bola de neve, se bem que ela meio que já é. Agora, é engraçado, pelo menos isso ver o senhor secretário do Tesouro Nacional rebolando para tentar passar pano, para tentar maquiar o imaquiável, evitar criticar o Lula publicamente por sua péssima gestão fiscal. Agora, se você quiser assistir mais um vídeo do meu canal falando sobre temas fiscais, arcabouço e tudo mais, deixo esta recomendação aqui do lado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.